Imagina só, uma morte sem nenhuma testemunha. A causa? Uma força completamente invisível, a eletricidade. Como é que os peritos forenses desvendam um mistério desses, hein? Bom, a resposta, por incrível que pareça, está escrita na pele da vítima, numa linguagem que a gente vai decifrar agora. E essa é a primeira pergunta que pode definir absolutamente tudo. Foi um ato imprevisível da natureza? Foi uma falha humana? Ou, quem sabe até, um crime? Para a gente descobrir, precisamos analisar os dois principais suspeitos por trás de uma morte elétrica. Ok, então vamos começar essa investigação. E olha, como em qualquer cena de crime, a primeira coisa é entender a arma. Nesse caso, a eletricidade, mas claro, sobre a ótica da ciência forense. Essa definição aqui é o nosso ponto de partida. Ela já nos diz uma coisa muito importante, que existem dois tipos de assassinos elétricos. Um que é cósmico, da natureza, e outro que é industrial, feito pelo homem. E cada um deles age de um jeito completamente diferente no corpo. E é exatamente aí que a nossa investigação começa a ficar interessante. De um lado, a gente tem essa força caótica imensa da natureza. Do outro, a corrente que a gente meio que controla, mas que é igualmente perigosa, né? Aquela que alimenta o nosso mundo. O ponto aqui é que cada uma delas deixa uma assinatura única, uma espécie de cartão de visita forense. Bora começar então com o nosso primeiro suspeito, a eletricidade atmosférica. Quando um raio atinge uma pessoa, a medicina legal tem um termo bem específico para a morte que ele causa: fulminação. Olha que interessante este verso antigo japonês. Ele captura perfeitamente essa força que é quase mítica, né? Super poderosa que a gente está analisando. Porque não é só energia, é um evento cósmico com um poder que a gente mal consegue imaginar. Agora, vamos aos números, porque eles são impressionantes. Uma sucessão de até 40 descargas em milionésimos de segundo. A corrente chega a 20.000 amperes. Para se ter uma ideia, uma corrente de só 1/10 de ampere já pode ser fatal. 20.000. E a velocidade? 1/3 da velocidade da luz. É uma escala completamente diferente de qualquer coisa que o ser humano já criou. Então aqui tem um ponto crucial, que é essa distinção. Se a vítima morre, o termo técnico é fulminação. Agora, se sobrevive, mesmo que com ferimentos bem graves, o termo correto é fulguração. Essa precisão toda, ela é fundamental nos laudos periciais. Faz toda a diferença. E aqui está a primeira grande pista da nossa investigação. Quando um raio atinge uma pessoa e ela sobrevive, nem que seja por pouco tempo, ele pode deixar essa marca extraordinária. É o famoso sinal de Lichtenberg. Beleza, agora vamos para o nosso segundo suspeito. A eletricidade que está aí nas nossas casas, nas ruas, nas indústrias, ela é bem menos potente que um raio, claro, mas, em certas condições, pode ser fatal do mesmo jeito. E aqui tem um mito muito comum que a gente precisa quebrar. Muita gente acha que uma voltagem baixa, tipo 110 volts, é inofensiva. Isso é um erro, e um erro perigoso. O que realmente importa não é a voltagem, mas a intensidade da corrente, a tal da amperagem. Para ter uma noção, só 100 miliamperes, que é uma fração do que alimenta uma lâmpada comum, já pode matar. A física por trás disso é, na verdade, bem brutal. A pele humana tem uma resistência alta à eletricidade. E essa resistência toda transforma a energia elétrica em calor, um calor super intenso, o chamado efeito Joule. Esse calor, então, acaba cozinhando os tecidos de dentro para fora. É por isso que as queimaduras elétricas são tão graves. Então, assim como a fulminação é o termo para raios, a eletropressão é o termo técnico para qualquer acidente que envolve eletricidade artificial. Pode ser desde um choque num chuveiro elétrico até um acidente numa linha de alta tensão, sabe? E claro, assim como o raio, a corrente industrial também deixa sua assinatura. Só que é uma marca bem diferente, que indica com precisão o ponto onde a eletricidade entrou no corpo. Essa é a marca de Jelinek. Pronto, agora a gente tem as nossas duas peças de evidência na mesa. O sinal de Lichtenberg e a marca de Jelinek. Vamos colocar os dois lado a lado para a gente entender como um perito consegue de fato resolver o mistério. Afinal, quais são as pistas decisivas? O que é que separa um evento da natureza de um acidente industrial ou algo pior? A resposta está na aparência, no jeito que essas marcas se formam e, o mais importante, na permanência delas. A natureza e a indústria, elas escrevem suas histórias de jeitos bem diferentes na pele. E aqui, olha só, tá a chave para resolver o caso. A marca de Jelinek, isso é uma queimadura de verdade, uma necrose, tecido morto permanente causado pelo calor.
Já o sinal de Lichtenberg, não, ele não queima a pele. Ele é, na verdade, o desenho da eletricidade passando pelos vasos sanguíneos superficiais. É por isso que ele some em algumas horas. Resumindo, uma é uma cicatriz, a outra é como se fosse um fantasma. Mas por que essa distinção toda é tão vital? Ué, porque a resposta para a pergunta foi raio ou foi fio elétrico define tudo. Se foi uma fatalidade, um acidente de trabalho ou, quem sabe, até um assassinato. É a diferença entre uma tragédia e um crime. E a eletropressão pode matar de jeitos diferentes, dependendo da voltagem. Olha que louco! Uma descarga de alta tensão paralisa o cérebro na hora. Média tensão pode paralisar os músculos da respiração e aí a pessoa morre por asfixia. E a baixa tensão, aquela que a gente tem em casa, essa pode desregular o coração, causando uma fibrilação fatal. Entender se foi um raio ou um fio defeituoso, então, é o que define se foi um acidente de trabalho, um desastre natural ou até mesmo um homicídio disfarçado. Pensa bem, milhões em seguros, processos de negligência e até sentenças criminais podem depender da identificação correta de uma única marquinha na pele. A ciência forense nos mostra que até o assassino mais invisível deixa uma assinatura. E isso faz a gente pensar, né, que outras forças invisíveis por aí moldam o nosso mundo, deixando pistas que nem sempre a gente consegue ver. Talvez a busca por essas marcas seja, no fim das contas, a essência de toda e qualquer investigação.